Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Salmo 34, versículo 8. Nós queremos dar as boas-vindas a todos nesta noite. Queremos dizer que estamos muito felizes para juntos prestarmos um culto em adoração e louvor ao nosso Deus. Queremos dizer também que, apesar de estarmos distantes um dos outros, temos plena consciência de que em Cristo e no Espírito Santo estamos unidos. Agora vamos passar para o momento de louvor. Descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor.
Amado povo de Deus, como não agradecer a Deus e lembrar tantas misericórdias do Senhor? Eu passo para, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, Criador dos céus e da terra, pelo mês de maio. Foi um mês maravilhoso, mesmo com o distanciamento. Cada culto nosso, matamos a saudade dos irmãos, cultuamos a Deus e louvamos a Deus. Oramos pelas famílias dos irmãos, pelas famílias de fora, por aqueles que ainda hão de conhecer a Jesus através da Igreja Batista Betel, por aqueles que pediram que orássemos, que às vezes nem sabemos quem são. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esse mês que passamos. Quero agradecer a Deus pela equipe de mídia, pela equipe de louvor, a vida de Fernandinho e de Lili, que tem feito um trabalho se desdobrado, pela família de cada um deles, porque tem sido instrumento de amparo e apoio para que pudessem trabalhar, por cada cantor, adorador, por cada ministro, daqueles que tocam, cada músico, pelo trabalho, pela dedicação. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus pelo ministério da família da Igreja Betel, que programou, que orou, que preparou todos os cultos que fizemos nos domingos do mês de maio. Bendito seja Deus. Receba a nossa gratidão, Senhor, e receba você, povo da Betel, homens e mulheres, crianças, jovens, nossas grávidas, nossos anciões, receba a gratidão desse pastor em nome de Jesus. A todos vocês, líderes de ministérios, talvez alguns parados agora, mas todos são importantes. A sua oração fará a diferença. Que Deus seja louvado, a Deus toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Nesse momento eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Salmo 91. Vamos ler a partir do versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, nós o exaltamos, nós o bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus de toda graça, de toda misericórdia, nós te exaltamos. Queremos dizer ao Senhor que é uma alegria muito grande poder cultuá-lo junto com toda a igreja. E eu oro, Senhor Deus, suplicando a sua bênção sobre cada filho teu que compõe essa comunidade, cada filho teu que tem ouvido, que tem assistido, tem cultuado ao Senhor junto conosco. Nós queremos dizer que tu és bem-vindo, que tu és maravilhoso, que tu és um Deus tremendo. Nós te exaltamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento nós passaremos para o louvor. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Te
Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. E glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Este é o momento em que o pastor contará a história para nossa reflexão. Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Eu estou aqui de volta com as nossas histórias. Mês de maio, mês da família, uma programação muito intensa, mas eu gostaria de voltar a contar algumas histórias para edificar a sua vida, para nos edificar. Eu queria essa noite contar uma história de um homem que gostava de passear na beira da praia, bem cedinho, sempre que a maré estava baixa. A história conta que ele saía de sua casa, morava à beira-mar, e ele saía bem cedinho. Enquanto andava, fazia a sua caminhada matinal, ele recolhia pequenas conchas que via e jogava de volta para o mar. E durante todo o percurso que aquele homem andava, e era alguns quilômetros, poucos quilômetros, ele fazia isso. Então os moradores daquele percurso, que via-o fazendo isso todo dia, observava, e um dia um desceu e ficou esperando ele passar, e disse: Senhor, por favor. E ele então voltou-se àquela pessoa e disse: pois não. Ele falou: Senhor, por que o senhor faz isso? Eu percebo que o senhor passa aqui sempre há meses, e o senhor se abaixa, pega conchas e joga para dentro do mar. Ele diz: eu o faço para salvar as conchinhas, os mariscos. E ele respondeu para aquele, o homem respondeu a ele: mas o senhor acha que isso vai fazer diferença? Pegar uma conchinha ou outra e jogar de volta para dentro do mar? Tantas outras morrerão. Então ele responde, aquele homem que o indagou: eu não sei se para todos fará a diferença, mas para essas que eu lanço de volta, certamente fará. Então, essa história nos deixa uma grande lição, queridos. Os pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Algumas pessoas simplesmente ignoram isso e falam: fulano de tal me chamou para fazer isso ou aquilo, mas é uma besteira, não vai fazer diferença nenhuma. Escutamos muito isso.
Mas aquele homem não pensava assim, ele achava que a sua ação, e ele entendia que a sua ação, por menor que fosse, faria diferença para aquelas pelo qual ele estava fazendo. Meu querido e amado irmão, nós sabemos que nesses dias de dificuldades, muitas pessoas estão precisando de ajuda. Mas eu queria te incentivar. O seu gesto, por menor que seja, fará a diferença sim para esta pessoa que você está ajudando. Temos aqui alguns exemplos na Igreja Batista Betel, alguns irmãos, não precisa citar nome, que essas pessoas tenho certeza que nem gostaria que seus nomes fossem citados, mas que saem, que passam, deixam dinheiro e diz assim, ajude a quem precisa, que vão e entregam cestas básicas, que vêm fazer comida para distribuir em praças. São gestos pequenos dentro do caos que temos vivido e que o mundo está vivendo. Fala, mas isso não vai fazer diferença para Mossoró, é muita gente precisando, talvez morrendo. Fará diferença sim para essas pessoas que você, com seu pequeno gesto, está fazendo. Há um Provérbios, capítulo 3, verso 27, que diz assim: não te furtes de fazer o bem a quem de direito, a quem precisa, estando na tua mão o poder fazer. Se você pode, deixa Deus te usar. E como aquele homem que jogava as conchinhas de volta ao mar, faça você a diferença na vida de cada pessoa. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Passaremos agora para o momento missionário. Olá, meus irmãos, graça e paz. A Cristolândia do Rio de Janeiro voltou às atividades sociais. Hoje nós podemos atender nesse tempo tão difícil as pessoas em vulnerabilidade social. Queremos oportunizar você a continuar orando por esse projeto, a continuar ofertando por esse projeto e doando para que o trabalho continue. Que Deus te abençoe. Olá, boa noite, amados. A paz e a graça de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao culto de louvor e adoração da Igreja Batista Betel. Meus irmãos, como é bom recebê-los. Nós estamos já no mês de junho, metade do ano. Estamos muito gratos a Deus, porque até aqui o Senhor nos conduziu. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, mas sabemos que vai passar. E Deus, no final, Deus está controlando tudo e está nos ensinando a todos os homens grandes lições, sobretudo a sua igreja. Muito bom tê-lo aqui, que Deus abençoe sua vida. Louvamos, oramos com os irmãos, ouvimos uma história. Que Deus use sua vida, que Deus abençoe sua vida. Terminamos no último domingo
o mês da família para os batistas brasileiros, e que foi tremendo. Eu fiquei de pregar o último domingo, mas acabou que ouvimos uma mensagem do pastor Semi Tipti, que foi pregada em várias igrejas Brasil afora, dos batistas. E então eu queria nessa noite trazer uma mensagem para o coração da igreja, uma mensagem da palavra do Senhor, para você família, para você papai, para você filho, você esposa, você vovó, tio, titia, que Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Queridos, eu estou estudando o livro de Jó, e eu queria agora que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Jó. Tem 2 quartas-feiras, se você tem algum interesse nesse tema, do sofrimento do cristão, você pode buscar nesse canal as últimas 2 quartas-feiras, na verdade 3, mas nas últimas 2 preguei sobre o sofrimento de Jó e sobre o sofrimento do cristão. Desta feita eu não vou falar sobre sofrimento, não. A vida de Jó e o livro de Jó é um livro muito interessante, poético, mas também um livro de prosa, um livro que nos traz grandes lições e conta a história de um homem que, apresentado pelo próprio Deus como um homem muito especial, embora fosse um pecador como eu e você, mas havia temor no coração de Jó. Quando nós vamos pregar sobre família e usar referências bíblicas, eu gostaria de ressaltar 2 que eu entendo que sejam os mais relevantes dentro de toda a história bíblica, e penso que 2, no contexto familiar, são os 2 que saltam aos meus olhos no texto sagrado. O primeiro está lá em Josué capítulo 24. Josué teve e foi um pai de família e teve uma família consagrada para servir a Deus. O segundo texto que eu entendo que fala e traz grandes lições sobre a conduta, o papel de uma família, encontra-se aqui no capítulo 1 do livro de Jó, do verso 1 ao verso 5. Então escolhi o livro de Jó, a figura de Jó, para nessa noite tirarmos algumas lições. O desafio de viver em família é um desafio grande para todos nós. Não é apenas para os que estão fora da igreja, é para todos os homens. O desafio de ser pai, o desafio de ser mãe, de ser filho, o desafio de viver como, por consequência, se houve pai e mãe, tem avô, tem avó, tem tio, tem tia. O desafio de viver em família é grande, pensando que eu preciso agir, viver de acordo com aquilo que Deus tem para uma família que o recebe, que o aceita. Nós precisamos entender, e eu não me canso de dizer isso, que nós temos um inimigo muito grande, que é o pecado dentro de cada um de nós, que milita. Paulo diz que está em nossos membros, lutando, criando uma guerra para nos conduzir a errar e a sair do plano e dos propósitos do Senhor. Então perceba que ser pai, ser mãe, ser filho, viver em família não é algo fácil para o homem caído, mas é possível. E é nesta noite que quero pensar com os irmãos sobre exemplos que podemos tirar desta família, desse homem que é muito conhecido pelo sofrimento que viveu e pela fidelidade que teve dentro do sofrimento, mas deste homem que também se mostrou um grande pai de família, um homem que Deus o elogia. Poucos foram elogiados: Davi, Jó. Desta forma aqui, difícil encontrar um João, mas Jó recebe de Deus elogios que nos ensina muito. Vamos ver a palavra de Deus. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de bois
e 50 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Decorridos o turno dos dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia em seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente ou diariamente. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor, eis aqui o teu povo, a família de Deus, o povo betelino e tantos outros que nos assistem segundo o seu propósito e vontade nesse canal. Oh meu Pai, nós queremos aqui colocar as nossas vidas, nossas famílias, queremos revelar ao Senhor, que já sabe, mas confessar a nossa incapacidade, as nossas limitações quanto família, e pedir que nesta noite a tua palavra, através dos ensinamentos deste homem, deste texto sagrado, salte aos olhos do teu povo e seja como o poder de Deus que vai ajudar, ensinar, ilumina o coração da tua igreja e faz de cada lar um lar que glorifica o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esta é a família de Jó. E este é o homem que Deus anuncia e pessoalmente diz e dá as credenciais deste homem. Homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem muito rico. Homem que tinha uma família de 10 filhos, uma esposa, um homem que costumava, uma família que costumava fazer banquetes, que costumava fazer festas entre si, e de um homem também que não se esquecia do cuidado de, diante de Deus, levar a sua família e a sua vida, por consequência dos seus filhos, da sua casa terem pecados contra Deus. Então eu queria aqui tirar algumas lições do texto sagrado. Eu não vou falar sobre o livro, sobre a pessoa de Jó, no sentido de suas lutas, da parte histórica, da questão poética do livro, do tempo que o livro foi escrito, da linguagem do livro, porque tudo isso já falei, estão nessas 2 mensagens das 2 últimas quartas-feiras. Se os irmãos tiverem interesse, vai lá nesse canal, e eu indico que você o faça para que você entenda um pouco mais da história de Jó e da história desse livro. Mas nessa noite, quero tirar lições aqui, porque Jó, a despeito de ter um livro do sofrimento, da paciência de Jó, do fim que Deus deu a Jó, como diz lá no Novo Testamento, que ele é citado, lembrado, eu queria falar aqui rapidamente sobre o homem e a família desse homem. E a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, que é importante numa família, que é importante para um lar, que é importante para você e para mim como esposos, como esposa, mas vamos falar aqui de Jó, é a reputação. A primeira coisa então, o texto sagrado diz que Jó era um homem muito conhecido e muito respeitado no tempo em que vivia, um homem que era um dos mais ricos do seu tempo ali no Oriente. Jó tinha uma reputação entre os seus patrícios, entre todos os povos que viviam ali, que passavam e conheciam sua história. Meus queridos, a reputação de um homem, de um pai de família, é muito importante, porque a reputação de um homem, Provérbios diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Jó tinha os 2, mas eu quero falar da reputação de Jó. A reputação de Jó não está em si mesmo, como alguém que a gente fala não tinha defeitos, era um homem perfeito. Não se trata disso. Jó, capítulo 6, fala que Jó era um pecador, que pecava também. Mas está no fato da apresentação de Deus a Jó, dizer que Jó era um homem íntegro,
reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Então a primeira coisa que queria observar aqui é que essa reputação advém de um comportamento de alguém que teme a Deus. Você teme a Deus. Esta retidão de Jó, reto e íntegro, basicamente é a mesma coisa. Um homem que, por temor a Deus, fazia da sua vida, das suas condutas, das suas escolhas, da sua forma de viver, de conduzir sua família, porque ele temia a Deus, então todo o seu proceder era íntegro, era correto e era reto, porque Jó temia a Deus. A reputação de alguém não vem por aparência, não vem pelo status, não vem pelo nome da família. Aliás, tem muitas famílias que quando se diz o nome, as pessoas se assustam e correm. Mas há tantas outras que nem têm sobrenome, no sentido de ser conhecido, mas que muitas vezes são grandes exemplos. Então a questão aqui não está no sobrenome, não está nas riquezas, mas está no fato de Jó ser um homem que temia a Deus. E o livro de Provérbios abre o capítulo 1 dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu não tenho medo de dizer que Jó era um homem, de afirmar que Jó era um homem sábio, não em si mesmo, mas porque temia a Deus. Não é a sabedoria humana, que muitas vezes é maligna, porque Tiago diz isso em sua carta, mas na sabedoria que advém do alto, que é pura, que é santa, que lhe ensinava a proceder, a negociar, a conversar, a tratar, que lhe ensinava o caminho a escolher. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas a Bíblia diz: o seu fim não é o melhor. O temor de Deus no coração desse homem construiu a sua reputação, e nós, como famílias de Deus, nós precisamos entender isso. O primeiro exemplo que Jó nos diz aqui e nos deixa é que a sua reputação, como um homem que as pessoas vinham ouvir, escutar, aprender, não é porque era bonzinho no sentido que conhecemos, é porque esse homem construiu sua reputação, que passa por suas decisões, por sua conduta, por seu comportamento, pelo trato, pelo manuseio, pelas escolhas, concernente a ser um homem temente a Deus. E eu me lembro que há um rei de Israel que também pediu a Deus, numa oportunidade que teve, não riquezas, não fama, mas pediu sabedoria, que foi Salomão. E Deus muito se agradou de Salomão, porque aquele que tem sabedoria é porque teme ao Senhor, não é? Do ponto de vista bíblico. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá, de um outro reino, gentios, ímpios, fora do contexto de Israel, vinham para aprender, porque a reputação de Salomão naquele tempo também era conhecida. Jó tinha em sua família, e a família de Jó, por consequência, sua esposa, seus filhos, sua vida, tinha a reputação, a fama de ser um homem bom, porque Jó era temente a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, precisamos pedir a Deus: Deus, dá-me sabedoria, Senhor, me ensina a ser temente, porque se queremos construir isso em nossas vidas, passa por ser temente, porque quem é temente, o texto sagrado diz, desvia-se do mal. E Jó tinha a reputação famosa e do ponto de vista boa, porque este homem amava a Deus, conhecia a Deus e temia a Deus. E nós precisamos aprender isso. Em um tempo que a reputação está tão desvalorizada, as pessoas olham o carro que encosta, às vezes até na porta da igreja, as pessoas olham a casa que o outro mora, o cargo que o outro possui, aqui ou acolá, como se isso credenciasse e determinasse a reputação dessa pessoa. E eu quero te dizer, não é.
A reputação de uma família, de um cristão, está no fato dele temer a Deus e construir a sua reputação através desse temor. Amém? Aprendemos com Jó. A segunda coisa que nós aprendemos com Jó é que a palavra de Deus diz que ele tinha, no verso 2 diz que ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e depois no verso 3 diz que ele tinha muitas ovelhas, muita riqueza, muitos bens. E aqui eu não quero ressaltar a questão da riqueza em si, mas do princípio administrativo de Jó, porque a riqueza pode ser relativo no sentido de que cada um é rico dentro do seu padrão, porque a maior riqueza, se observarmos e entendermos biblicamente, o maior tesouro que temos é o tesouro de termos Deus e sua presença. O maior tesouro que um homem pode ter e responder a um outro é dizer: o meu maior tesouro é ser filho do Deus Altíssimo, e é saber que eu tenho uma morada e que meu Pai é dono de todas as coisas. Esse é o maior tesouro. Mas é fato que a Bíblia diz que Jó era muito rico. Mas eu queria ressaltar aqui que, por causa do temor de Deus, Jó, além de ter uma reputação, Jó era um homem rico no sentido de Jó era um bom administrador. Não importa se você tem 1000 cabeças de gado ou se você tem 2 cabeçazinhas de boi, de gado. A questão aqui é que aqueles que temem a Deus são mordomos de Deus e mordomos fiéis do Senhor. Aquele que teme a Deus se mantém longe do mal, não vive atrás da ganância. Nós vivemos num mundo ganancioso, meus irmãos. Meus irmãos, as pessoas muitas vezes estão morrendo e se afundando, entrando em questões terríveis, se expondo por pura ganância, porque não conhecem o princípio do temor. Então, na vida administrativa financeira, estão num caos. Podem não ter a riqueza de Jó, mas deveriam ter a riqueza do temor de Jó, que o levou a administrar, a adquirir bens, sim, na sua época, que era medido através de rebanhos, diferente de hoje. Mas o que nós aprendemos aqui com este homem, que mais que sua reputação, ele era um ótimo gestor, eu quero dizer, ele era um ótimo mordomo do Senhor, porque Jó não ganhou, não ficou rico, porque trapaceava, porque enganava os seus concorrentes. Jó não estava rico, a Bíblia não diz que esse homem era tão rico, tinha tantos servos e tanto gado, fazendo coisas obscuras. Era porque era temente a Deus e sabia exatamente o que tinha que fazer. E muitos, mesmo tendo tão pouco, não sabem o que fazer. Isso é muito sério, porque numa casa nós precisamos aprender sobre isso. Meu Deus do céu, o pai de família tem que sustentar a sua casa, tem compromissos, tem aluguel, tem luz, tem água, tem um monte de coisa. Mas eu quero usar, por exemplo, um exemplo muito comum hoje. Vende-se mais do que comida. O indivíduo tem lá a sua conta, ele tem que saber fazer, mas aí ele quer um celular de última geração. Ele não pode, mas ele quer, porque está na moda, por isso, por aquilo, ele começa, porque lhe falta temor e conhecimento de sabedoria, então ele se enfia em dívidas, por causa de um relógio, de um celular, de um carro que não pode ter. Podia ter daquele, podia ter desse. Jó era um homem que tinha uma reputação, e Jó era um homem rico, porque Jó era um bom mordomo. Mas não é porque ele era bom em si. Eu sempre vou voltar aqui ao ponto. É porque Jó era temente a Deus. Ele dizia: eu não posso. Não, eu estou te vendendo aqui 200 cabeças de gado. Esse preço aqui, Jó, você não encontra em lugar nenhum. Estou parafraseando Jó. Jó dizia: não posso, não quero. De onde vem? Não, Jó, a gente vinha passando, eu venho de longe, você nem conhece de onde eu venho, mas é metade do preço. É provável que Jó dissesse para essas ofertas: não me interessa. Porque quando Jó pensava e perguntava a Deus, possivelmente ele pensaria:
Está barato demais. Alguém foi enganado. Ou quem sabe seja roubado. Ou eu não posso agora, ainda que a oferta seja boa. Porque nem tudo que vem com a oferta boa significa que você deva. Porque muitas vezes está boa a metade do preço. A gente escuta muito isso dentro das casas. Desculpa as mulheres, perdoa esse pastor. Mas às vezes as esposas falam: meu bem, mas olha, está metade do preço. Tá, pode ser que esteja, mas eu não posso agora. Não é que eu não tenha. Há uma diferença de não ter e não poder. Não é que eu não tenha, eu não posso, eu não devo. Isso é temor de Deus, irmãos. E eu aprendo aqui que este homem que tinha reputação e que foi tão rico não foi por acaso, senão por temor a Deus, porque era um homem sábio. Mas isso também vale para os homens, viu? O homem, não teve os brinquedozinhos que não tiveram na infância, ficam muito mais caros na fase adulta. E aí às vezes tira de casa para comprarem. Quem nunca fez isso, não é? A terceira coisa que eu aprendo aqui é a unidade da família de Jó. Um lar tem que ter reputação, mordomia do Senhor, mas um lar que serve a Deus precisa também ter unidade. Perceba, o texto bíblico diz que no verso 4, seus filhos iam na casa uns dos outros, faziam banquetes, convidavam as suas irmãs. Que coisa mais linda, unidade, a fraternidade ali dentro do seu lar. Jó não tinha uma família perfeita. O texto não se engana e não está dizendo que esses rapazes e essas moças não tinham lá como toda divergência de família. Não é disso que se trata. Mas uma coisa eu aprendo aqui: havia amor, havia unidade, havia a vontade de estar junto. E tudo isso era porque esse homem temia a Deus. E ele provocava, ele ensinava, ele incentivava, ele criava um ambiente para isso. Enquanto muitas vezes, quando nos falta o temor, então a sabedoria, há pais que colocam filhos contra filhos, que provocam desarmonia nos seus lares, que provocam disputas, que não sabem trabalhar as diferenças no afeto, no carinho, não sabem trabalhar o sentido da rejeição desse e daquele, porque agora, porque só para... e que fazem uma desigualdade. A Bíblia está cheia de famílias, por isso que eu destaquei a família de Jó e a família de Josué, porque de grandes homens, como por exemplo Abraão, mas que, como Davi, mas que quando você vai estudar as famílias, está cheio de problema, porque a mãe puxou para um lado, porque o pai queria para o outro, e uma confusão só. Na família de Jó, porque Jó temia a Deus e era sábio. A Bíblia, eu aprendo aqui como terceiro ponto, que havia unidade, amor, havia comunhão, porque o ambiente era gerado com amor e com o temor de Deus, e ninguém aqui estava disputando coisa alguma, senão dizendo: olha, Deus é bom, e Deus nos deu uns aos outros. E a Bíblia diz que eles se reuniam. Meus irmãos, havia unidade, amor no coração. Temos visto famílias destruídas, filhos todo tempo com rincha com seus irmãos, até matando, não é? A gente escuta a TV, liga, pais, e uma confusão. Essa semana saiu uma mãe que matou uma criança. Meu Deus, tenha misericórdia. Quando nos falta o temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria, nos falta a capacidade de gerenciar o nosso lar de forma a criar um ambiente de amor, de unidade, comer junto, estar juntos. Era isto que Jó fazia. Este é o exemplo que esse homem deixa com a sua família. Louvado seja Deus por isso. Ele não criava confusão, ele não fazia partidarismo, ele simplesmente ensinou seus filhos a amarem uns aos outros, a cuidarem, cuidavam das irmãs, chamavam as irmãs. Nessa cultura isso é muito significativo, chamavam as irmãs. Nós precisamos criar esse ambiente, mas só um homem sábio, só uma família que busca a Deus, só alguém que teme ao Senhor pode fazer isso, chamar e criar esse ambiente debaixo da gloriosa e poderosa mão do Senhor. Amém? E por fim, eu aprendo com a família de Jó e com esse homem
que precisamos, como homens, sermos sacerdotes dos nossos lares. A Bíblia diz que depois do verso 5, de decorridos, eram 7 dias, cada dia um filho dele fazia. Veja, cobriam a semana toda, semana só jantando, comendo junto, que coisa gostosa. Eu tenho um amigo que diz que é na cozinha, que é no comer que nós unificamos as famílias. Que Deus nos deu o dom da culinária e a graça para fazer isso, não é? No verso 5, diz que decorridos o turno de dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos para santificá-los. Nós aprendemos aqui que Jó, além da reputação, além do bom mordomo, além de ter gerado um ambiente saudável, de criar os seus filhos num ambiente de amor e de carinho e de cuidado, Jó também era um sacerdote. E já foi dito aqui no mês da família, se eu não me engano, pelo pastor Alex, sobre o sacerdócio, o papel de ir e de representar. Ele, depois de tudo isso, ele chamava os seus filhos para santificá-lo. Como é que se santifica uma família? A Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: santificai-vos na verdade. Você quer terminar o versículo? A minha palavra é a verdade. A palavra de Deus que nos santifica, lava-nos com a verdade, com a palavra. Jó fazia isso. Jó santificava, ia, oferecia, chegava diante de Deus, chamava os seus filhos para falar. Nós precisamos, muitas vezes é duro, todos estamos sujeitos a errar, mas você santifica quando você expõe a verdade para confrontar as trevas no coração do filho, da filha, dentro da família. Diz que ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Ele não apenas santificava, ele fazia um culto. Holocaustos aqui era um culto a Deus. Que coisa tremenda. Jó prestava um culto a Deus pela sua família, porque ele dizia em seu coração: talvez os meus filhos tenham blasfemado, pecado contra Deus em seus corações. Este é o papel do homem, é ser esse sacerdote que vai orar, que vai jejuar, que vai se colocar diante de Deus e falar: meu Deus, e reconhecer e ter a percepção que a família pecou, que os filhos pecam, e corrigir e ir. Nós falhamos muito quanto a isso. Jó, porque temia a Deus e era um homem sábio, Jó sabia disso, e Jó era um sacerdote que santificava, que lavava com a palavra, mas que isso preparava um culto de sacrifício para a glória do Senhor, transformando a vida dos seus filhos. Jó sabia. Então Jó se levantava de madrugada, pagava um preço. Você, homem, tem que pagar um preço. Você não pode em si mesmo. A sabedoria humana é maligna, é interesseira, é cheia de coisas do mundo, mas a sabedoria divina abençoa e transforma. Temer a Deus é buscar, e ele sabia que os seus filhos poderiam pecar, ele, sua esposa, e ele fazia questão de santificá-los como um sacerdote, de ir a Deus, de lavá-los com a palavra e com a presença de Deus, segundo o número de cada um deles. Pois ele dizia em seu coração: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor. Nós estamos num processo de santificação. Todos os dias o Senhor trabalhando em nossos corações. Família é isso. Mas esse é o papel do sacerdote. Esse é o seu papel, homem. Esse é o seu papel, pai. De orar, de santificar, de falar da palavra, de projetar e preparar cultos. Holocaustos são cultos. Veja, Arão nem vivia ainda, não havia sido estabelecido ainda a linhagem de Arão, mas Jó já fazia esse trabalho, porque buscava a Deus e Deus o ensinava. Ele preparava cultos ao Senhor, ele ensinava os seus filhos e a sua família. Que coisa mais linda. Passamos o mês da família agora, uma semana atrás. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu sei que eu e você não podemos em nós mesmos,
Vamos fracassar. O mundo fracassa porque o mundo acha que sabe. O mundo está esse caos porque as famílias estão sendo destruídas e os valores estão sendo corrompidos, destruídos e esfacelados porque o homem acha que pode, mas eu quero dizer, não pode, não sabe. Deus é quem capacita o homem. Por isso Jó, quando Deus abre e diz, ele é um homem íntegro, reto e temente, grifa aí, temente a Deus. E porque era temente a Deus, ele era um sacerdote. E esse sacerdote se preocupava com todos os aspectos da sua família, inclusive o aspecto espiritual, que é o ponto do sacerdote, do culto, do coração como está, de ensinar quem é Deus, de mostrar ao Senhor, de pedir perdão e ensinar a sua família o caminho do Senhor. Amém, queridos? Se nós voltarmos para Deus e pedirmos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e temermos a Ele, certamente Ele vai restaurar e abençoar os nossos lares. Ele fará aquilo que nós não sabemos em nós mesmos, mas nós seremos instrumentos e teremos famílias como a de Jó, famílias que têm reputação, famílias que são verdadeiros mordomos do Senhor, famílias que têm a marca da unidade e do amor, famílias sacerdotais, famílias que servem, que oram, que buscam, que oferecem o sacrifício de louvor do fruto dos lábios daqueles que conhecem a Cristo. Que Deus aplique essa palavra no coração da sua família, de você, sacerdote do lar, de você, mamãe, de você, filhinho. Nós vamos ouvir uma canção e quando voltarmos nós vamos orar pelas famílias no nome de Jesus. Deus te abençoe. Faça brilhar
Vamos orar? Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eterno e soberano Deus, bendito seja o teu nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eis aqui tua família, a família de Deus, a todos que escutam essa mensagem. Somos tão falhos e incapazes, mas nesta noite, Senhor, suplicamos ao Senhor que, como Jó, que nos deixa grandes exemplos de família, o Senhor capacite os homens que o Senhor chamou, os pais de famílias, a levantarem, a formarem famílias que glorifiquem o teu nome em todos os aspectos. Ah, Deus amado, nós aprendemos aqui que só aqueles que temem ao Senhor poderão ser retos, íntegros e se desviar do mal. E eu quero te pedir sobre os homens, sobre as famílias, as esposas, os filhos nessa noite, que no nome de Jesus, o teu Espírito em misericórdia, suplicamos, nos ensine, Pai, e nos perdoe por acharmos que podemos em nós mesmos fazer e construir um lar que glorifique o teu nome. Não podemos, mas no Senhor somos capazes, pela graça e pela sua misericórdia. Restaura, Senhor, as famílias da Betel, restaura as famílias do teu povo sobre a terra, salva famílias, transforma famílias. Esses que nos escutam nessa noite, pelo teu nome e em nome de Jesus, visita-os, salva-os e perdoa-os no teu nome e transforma. Que sejamos, pela graça de Deus e para a glória dele, como a família de Jó, exemplos em todos os sentidos que vimos aqui, para que o mundo olhe e glorifique o teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda nesse papel, no nome de Jesus. Diga amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos terminando o nosso culto de louvor e adoração. Quero agradecer você por estar conosco. Logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos estar aqui abraçando, olhando nos olhos dos irmãos, ajudando-os uns aos outros, celebrando um culto presencial a Deus. Por enquanto, podemos fazer por aqui, de toda forma, estamos louvando e glorificando a Deus. Eu quero desejar a você, betelino, a você que não é da Batista Betel, a todos que estão nos assistindo, uma excelente semana. Que Deus lhe ajude, que lhe dê sabedoria, que o temor de Deus entre em seu coração e que Ele te conduza em triunfo e vitória segundo o seu propósito. Quando falamos em triunfo e vitória, não estou dizendo que é a ausência de dificuldades, mas nas dificuldades, em triunfo e em vitória. Deus seja com o seu povo, Deus guarde o seu povo no seu amor e fidelidade. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e tenham todos uma boa noite, uma ótima semana em nome de Jesus.